Eu preciso compartilhar isso com vocês, com pessoas. Eu coloquei o título desse vídeo baseado em Jó 3:25, que diz: porque aquilo que eu temia me sobreveio e aquilo que eu receava me aconteceu. Eu sempre, desde que começou essa pandemia, eu estou tranquila, né? Para algumas pessoas eu pareço uma pessoa fria ao tratar desse assunto. Sou mesmo, porque quem tem fé, quem está tranquilo, não entra em pânico, não entra em pavor, confia. Bate um medinho de vez em quando? Bate, eu não sou anormal. Mas eu estou fazendo tudo para minha fé e confiança em Deus sobressair nesse momento. E é muito triste, sabe? Quando eu vejo pessoas tentando atribuir a culpa de tudo isso ao nosso presidente. Como se toda essa tragédia, se todo esse problema, se toda essa crise estivesse acontecendo só aqui no Brasil. Hoje é dia 2 de maio de 2020. Eu vi uma postagem de uma amiga no Instagram, coisa mais esquisita. Ela parecia estar contaminada e fazia um sensacionalismo enorme. Tenho medo, estou com dor, meu corpo dói, e não sei o que, e tenho medo dos que eu amo morrerem, e tenho não sei o que, assim, um texto de pânico, de pavor, de falta de fé. E no final do texto ela atribui a culpa a Bolsonaro. Quem ainda desrespeita os amigos que pensam com ele, que o apoiam, dizendo quem pensa com ele não merece estar aqui, não merece não sei o quê, quem pensa com esse monstro. Gente, é uma coisa muito estranha as pessoas quererem aproveitar essa situação para culpar o presidente por qualquer coisa que ele fale que demonstra tranquilidade às pessoas, ele não se importa com o sofrimento das pessoas. Isso estava acontecendo comigo, por isso que eu vim fazer esse vídeo. Porque eu tenho pessoas próximas a mim que eu amo, que estão em pânico e não aceitam o meu otimismo e minha tranquilidade. Às vezes eu me manifesto quando eu vejo que a pessoa está com medo, tentando levar fé, otimismo. Eu digo, olha, mas vai ter que pegar. Eu acho mesmo, eu já falei nos vídeos anteriores, eu acho que todo mundo vai ter que pegar, né? E as pessoas não, e não sei o quê, e eu sou natural de Belém do Pará. E nesse momento, Belém está em colapso no sistema de saúde. Não estão dando conta de atender a todos os casos graves. É uma coisa que deixa alguns parentes meus temerosos é que nós já perdemos pessoas conhecidas, próximas a nós. E, sabe, é incrível, cara, é incrível as pessoas culparem a gente, julgarem a gente que está tranquilo, que tem fé, que está otimista e está tentando ter olhar positivo nessa situação por nós estarmos tranquilos, por nós sorrirmos em meio à crise. Teve um dia que eu sorri de uma piada que tinha no grupo e logo depois tinham muitas outras conversas e no meio dessas conversas as pessoas estavam dando notícias de pessoas próximas a nós que tinham pego a doença. E eu não tinha chegado nessa parte, porque eu tenho toque, eu vou lendo e vou respondendo. Então, quando eu ia respondendo, rolou essa conversa e eu ri de alguma piada lá. E aí você tá rindo do sofrimento dos outros, pum, saiu do grupo. Meu Deus, por quê? Aí que eu fui ver, você tá diminuindo o sofrimento. Eu falei, gente, as pessoas fazem com a gente o mesmo que fazem com o presidente por nós estarmos reagindo de forma positiva, com fé e tranquila. E hoje eu resolvi fazer esse vídeo porque hoje, mais do que nunca, eu tenho legalidade para falar o que eu sempre falei nos meus vídeos anteriores, de que o primeiro discurso do presidente, com o tempo, ele ia se tornar perfeito. Eu fiz um vídeo, eu mesma, lendo o primeiro discurso do presidente para desassociar da figura dele, para quem antipatiza a figura do presidente, e mostrar que tudo que ele falou, o tempo ia revelar que foi perfeito, né? Então, na última conversa que eu tive com meu irmão, ele estava muito temeroso, chorou, ele tinha bebido umas e era do tipo que não aceitava o meu otimismo, ele achava que eu estava sendo, como é que fala, estava subestimando mesmo o sofrimento das pessoas, sendo insensível com o sofrimento das pessoas. E
ele estava tendo alguns sintomas de falta de ar, ele é fumante, né? E depois de desistir, de levar otimismo para ele, mas que hoje eu acabo que deu certo, achando que funcionou, eu fiquei sabendo através da minha mãe que ele está infectado. E quarentena em Belém é muito complicado, eu já falei nas minhas postagens. A maioria das pessoas mora em casinhas coladinhas uma da outra, tem muito córrego, onde pessoas moram em volta, em casinhas que são corredorzinhos e são cheios de pessoas, situações precárias. Quarentena em Belém não funciona. Na verdade, eu acredito que todos vão ter que pegar uma hora ou outra. Seja, a gente poderia tentar desenvolver estratégias para fazer um contágio gradual, para que o sistema de saúde conseguisse atender a todos os casos graves, mas nós não vamos evitar que algumas mortes aconteçam. Essa doença, para mim, ela veio para mostrar que quão impotentes nós somos, independente da nossa inteligência, independente do nosso potencial, das nossas habilidades. Ninguém no mundo vai conseguir evitar o contágio em massa, a curva. Eu já postei isso. E para concluir, né, o que acontece? O meu irmão, a minha mãe me falou que meu irmão está infectado. E nós nos preocupamos. Não, ele não pode saber, porque ele estava chorando, muito depressivo. Outro dia a minha mãe me deu uma notícia de que um amigo da minha irmã do Maranhão tirou a sua própria vida quando soube que estava infectado, deixando uma esposa também enfrentando a doença, o contágio, e um filhinho ou uma filhinha de 5 anos de idade. Gente, o que o pânico, o medo, o terror que está sendo feito em cima disso pode ocasionar de pior em meio à crise. Não adianta tentar culpar o presidente pelo que está acontecendo no mundo, por causa do discurso dele, porque é alguma coisa que ele falou. Nós não temos a fórmula, nós não temos a estratégia certa. Quando Moisés conduziu o povo pelo deserto, não foi Moisés que tinha decidido levar o povo por ali. Foi Deus, foi Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. Se essa crise, se esse deserto está acontecendo no mundo, Deus tem um plano, Ele permitiu isso. A Bíblia fala que Deus quis levar o povo pelo deserto, por esse caminho, para provar os seus corações. E mesmo sendo o povo de Deus, algumas pessoas morreram no deserto. Pode ser que chegou o dia, o tempo de pessoas de Deus, e às vezes, quando você vê alguém que você sabe que ama Deus, que é temente a Deus morrendo, você fala, meu Deus, se ele morreu, e aí fica com pânico, igual o meu irmão estava um pouco impressionado, porque algumas pessoas do convívio dele tinham morrido. Eu fiquei feliz, porque depois da minha mãe falar e nós nos preocuparmos que ele não podia saber, ele mesmo me deu a notícia de uma forma bem diferente, super confiante, dizendo, Deus está no controle, Deus cuida de mim, deu glória a Deus, mesmo sabendo que está infectado. E foi outro discurso. Então, muitas vezes, nós precisamos, sim, passar pelos desertos, pelas crises, para entender que nós somos impotentes em muitas situações da nossa vida. Nós não podemos fazer tudo, nós não temos como livrar aqueles que nós amamos e a nossa própria vida de todos os acontecimentos ruins. O que Deus permite, no final, acaba cooperando para o nosso bem, se nós entendermos que no impossível, quem pode agir diante do impossível é Deus. Conclusão, eu tinha tudo para estar preocupada, eu não moro em Belém, moro em Brasília desde 1996. Sempre que eu tenho uma notícia ruim de lá, quando minha mãe me falou que meu pai estava com chikungunya e estava mal, ruim, eu me preocupei. O que eu podia fazer? Orar, pedir a Deus que protegesse a vida do meu pai. Tenho motivo para estar preocupada? Tenho, porque apesar da minha irmã ter levado meus pais para casa dela, porque o meu irmão não podia parar de trabalhar, ele é militar, ele continua na ativa para tirar os meus pais do convívio dele, correrem menos risco. O meu irmão teve contato ontem com os meus pais, já estava sentindo alguns sintomas, né? Inclusive minha mãe me contou que ele deu o celular dele para minha mãe falar com uma tia minha que também está infectada,
né? Então eu tenho muitos parentes infectados, eu continuo tranquila, continuo confiando em Deus, continuo orando para que Deus cumpra a vontade dele na vida de cada um, que guarde os meus pais. Estou aqui de longe, não vou entrar em pânico e querer ir para Belém, não. Eu tenho falado com os meus pais e Deus sabe de todas as coisas. O que for para acontecer e nós não pudermos evitar, vai acontecer. Não temos para onde correr. Fique confiante. Se você pegar, se não pegar, se Deus permitir que você pegue, se Deus levar algumas pessoas, foi porque chegou a hora. Nós não podemos fazer tudo. Tranquilize outras pessoas com esse vídeo e não esqueça de acessar o link do YouTube, curtir o vídeo para aumentar as visualizações. Um abraço, fica com Deus.